Mãe de 4 meninos enfrenta enchente devastadora e revela segredo chocante que mudará tudo. Era uma daquelas tardes ensolaradas que prometiam apenas paz. As risadas de 4 meninos brincando à sombra de uma árvore se misturavam ao som suave do rio que corria nas proximidades. Lara, a mãe corajosa daquela pequena cidade à beira do rio, olhava para eles com um sorriso satisfeito. Mas como um filme de terror que muda abruptamente de cena, as nuvens escuras começaram a se acumular no céu. Era hora de um tormento imprevisto. De onde vieram essas nuvens? Pensou, enquanto a brisa quente se tornava um presságio gelado. Com um estalo, um trovão rasgou o céu, e em questão de minutos, a calmaria se transformou em caos. A chuva torrencial começou a cair como se o céu tivesse decidido vomitar suas mágoas. As crianças olharam para Lara, os olhos arregalados de medo. Ela respirou fundo, tentando radiar coragem. A água subia. Primeiro, eram poças pequenas. Logo se tornaram rios dentro de casa. Lara gritou: "Meninos, movam-se!", enquanto seus corações batiam forte, como se quisessem escapar do peito. O som da água invadindo o lar era ensurdecedor, como se 1000 vozes sussurrassem segredos horrendos. A casa, usualmente um abrigo seguro, agora era uma armadilha. Tudo o que Lara amava estava em perigo. Enquanto lutava para manter seus meninos seguros, lembranças de uma noite fatídica invadiam sua mente. A imagem de sua família desmoronando sob a pressão do passado assombrava a cada instante. A imagem de um rival, que por anos permaneceu nas sombras, surgia em sua mente, trazendo uma onda de pânico. Ele não havia esquecido. E agora, talvez, tenha vindo cobrar o preço. Não, não agora, disse Si, sentindo o aperto no peito, a mesma dor de tantas noites sem dormir. Era a tempestade emocional que ela temia, a que poderia arruinar tudo o que havia construído. Enquanto o caos exterior crescia, Lara tentava acalmar seus meninos, mas seu coração pulsava com perguntas sem resposta. Devo protegê-los ou revelá-los a verdade? E se os segredos colocarem em risco? A água avançava, a pressão aumentava, e no meio de tudo isso, Lara percebeu que a hora da revelação estava chegando. O que aconteceria quando as águas secassem? E se seus meninos descobrissem, de uma vez por todas, a verdade que ela havia guardado às 7 chaves? O que realmente sabia sobre sua família e sobre si mesma? A tempestade rugia ao redor enquanto ela se virava para as crianças, o olhar firme, mas cheia de dúvidas. Poderia lidar com a verdade e manter seus pequenos seguros ao mesmo tempo? O dilema queimava dentro dela como os relâmpagos que iluminavam o céu. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a água avançava, Lara encarava os meninos, o coração acelerado e a mente cheia de incertezas. Um estrondo de relâmpago iluminou a sala, revelando o olhar aterrorizado de Lucas, o mais velho, que estava bem ao seu lado. Com um nó na garganta, ela tentou transmitir segurança, mas sentia seu próprio medo engolindo-a. "Vamos subir para o 2º andar." Eles correram escadas acima, mas cada passo aumentava a pressão dentro dela, como se estivesse prestes a explodir. Ao chegarem no andar de cima, Lara olhou pela janela e viu a água já quase alcançando a porta da frente. O rio, que sempre foi gentil, agora parecia um monstro voraz. E era nesse momento, quando tudo parecia desmoronar, que o toque no celular dela a fez sobressaltar. Era uma mensagem não identificada. O coração disparou. Ela hesitou, mas a urgência a motivou a abrir a mensagem. As palavras eram cortantes, como um soco no estômago. "Estou chegando, e esse é o pagamento pelo que você fez." O terror invadiu Lara.
Aquela mensagem não era só uma ameaça. Era um eco do passado que a perseguia. Ela se virou para os meninos, a respiração pesando pesadamente nos pulmões, enquanto as memórias voltavam. Até então, Lara achava que podia esconder seus erros, suas mentiras e, acima de tudo, o secreto que poderia mudar tudo. Mas sentir que o passado estava de volta a aterrorizava. Mãe, o que foi? Perguntou Miguel, com uma mistura de preocupação e confusão. Em um impulso, Lara respondeu: Nada, meninos, está tudo bem. Mas tudo estava longe de estar bem. A correnteza lá fora rugia, mas Lara sabia que a maior tempestade ainda estava por vir. Eu tenho que contar a verdade, pensou, aterrorizada. Mas a ideia de expor seus segredos a eles a fazia tremer. O que acontecerá se eles soubessem? E se essa pessoa má, que ela chamava de seu rival, realmente chegasse? Enquanto tentava organizar seus pensamentos, algo estalou no telhado. As crianças gritaram, e Lara virou-se, assustada. O que mais poderia dar errado? Então a verdade veio à tona. Ela viu a sombra de uma figura descendo as escadas da casa e seu coração estremeceu. Não! Gritou, enquanto uma figura familiar emergia da escuridão. Era Rafael, seu irmão que todos acreditavam estar desaparecido por anos. A expressão dele misturava alívio e raiva, e ele tinha nos olhos um brilho do passado que fez o estômago de Lara dar um nó. Eu voltei, e você terá que me ouvir, disse Rafael, a voz baixa, mas firme. As crianças olharam perplexas, sem entender. Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés. A revelação de Rafael era como um tiro certinho no coração. Por que ele estava aqui agora? O que ele sabia? O passado que Lara pensara ter enterrado havia voltado, e com ele, uma onda de perguntas e incertezas. A água subia rapidamente, mas o coração de Lara disparava de um jeito diferente, mais uma vez com medo do que poderia acontecer a seguir. O que mais estava por vir? E o que Rafael tinha a dizer que poderia mudá-los para sempre? A tempestade rugia lá fora, mas dentro dela, uma batalha muito pior estava prestes a começar. O olhar de Lara estava fixo em Rafael, seu irmão perdido, sua mente fervilhando de perguntas. O horror estava pintado em seu rosto, mas por um momento a tempestade fora esquecida. As crianças olhavam entre os dois, inquietas, sem entender. Rafael, como você? O que você está fazendo aqui? Lara sussurrou, a voz trêmula. Você precisa ouvir, disse ele, avançando em direção a ela, as sombras dançando em seu rosto sob a luz intermitente do relâmpago. Mas os gritos e a cacofonia da tempestade lá fora pareciam menores, como se o mundo tivesse se concentrado apenas naquele momento. Não é hora para os sentimentos antigos, irmã, continuou ele, olhar fixo, como um predador que finalmente encontrou sua presa. O nosso passado está prestes a se repetir. A tensão no ar era palpável. Lara queria gritar, se afastar, mas seu corpo estava paralisado. Você não pode estar falando sério, gritou, balançando a cabeça. Você desapareceu. O que você quer de mim agora? Os meninos começaram a se agitar, sussurrando entre si, sem saber que uma bomba prestes a estourar estava no meio deles. Rafael deu um passo à frente, e as palavras que saíram de sua boca foram como um jorro de água gelada. Eu não estava sozinho. Havia um propósito em meu desaparecimento. Eu voltei porque você precisa saber. A tragédia que sofreu não foi apenas culpa do destino. A casa tremeu com um trovão mais forte, enquanto Lara tentava juntar as peças. O que você está dizendo? Você está me assustando. O pânico a dominava, não apenas pela tempestade fora, mas pela conotação nas palavras do irmão. Você precisa lembrar, sobre a noite do incêndio, ele disse. E com isso, o mundo de Lara desabou. O incêndio que consumiu seus pais, a tragédia que selou suas vidas. Ela sempre acreditou que era um acidente, um erro trágico.
Mas Rafael estava suspeitando de algo mais. Ele sabia mais do que estava dizendo. Não, não, isso não é verdade! Lara exclamou, a voz estrondando contra os ecos da tempestade. O pânico estava crescendo, o medo invadia seu coração. Você não pode dizer isso. Por que agora? O que você está tentando fazer? Eu não sou o único que sabe. Ele está vindo. O homem que trouxe a escuridão para nossas vidas. Ele quer vingança. E você? Você escondeu a verdade. Rafael declarou, a intensidade em seus olhos a fazendo tremer. Lara sentiu um nó na garganta. O rival, o homem que ameaçava, a antiga dor que ela pensara ter deixado para trás, estava voltando em alta velocidade. O chão parecia tremer debaixo de seus pés. Ele, como você sabe? O que você quer dizer com escondeu a verdade? O que mais você sabe, Rafael? Lara sentiu desespero a engolir. O passado voltava como um eco ensurdecedor. Então, enquanto Rafael abria a boca para explicar, um grito cortou o ar. Um som agudo, uma mistura de horror e desespero. As crianças olharam para a porta, os olhos arregalados. Lara virou-se rapidamente e viu a porta da frente sendo arrombada. A silhueta de uma figura se destacou contra as sombras da tempestade. Não, não agora, pensou Lara, o terror subindo em sua garganta. Ela lançou um olhar mortal a Rafael, que estava paralisado, como se soubesse quem estava ali. A rainha do passado revirava em seu estômago. A figura avançou. A tempestade rugia, como se o próprio céu estivesse bravo. A atmosfera pulava entre a violência do clima e o terror que se desenrolava em sua casa. Tudo o que Lara acreditava saber estava prestes a desmoronar. A revelação, o caos, a verdade há muito enterrada, gritavam para vir à tona. O que você fez, Rafael? Pensou com o coração acelerando. E enquanto a figura se aproximava, a única certeza que permaneceu em sua mente foi: a tempestade não era nada comparada ao que estava prestes a acontecer. O que Rafael não contou? O que aquele homem queria? O que mais Lara tinha escondido? E mais importante, até onde ela iria para proteger seus meninos? O peso na atmosfera se tornou insuportável. A figura na porta avançava para dentro da casa como um pesadelo tomando forma, e Lara sentiu o mundo girar. As crianças, agora petrificadas de medo, olhavam para o desconhecido, e a tensão já não poderia ser contida. A sombra se aproximou, revelando um homem que Lara nunca esperara ver novamente. Mas não era apenas Rafael que causava a tempestade emocional. Era a figura imponente que agora se destacava sob o brilho dos relâmpagos. É André, ex-marido de Lara e pai das crianças, o homem que todos acreditavam estar morto. Vocês pensaram que podiam me esquecer, ele rosnou com um sorriso sombrio. Lara ficou paralisada, o choque a atingiu como um raio. A memória dele trouxe flashes de uma vida que ela acreditava ter deixado para trás, e ao mesmo tempo, o terror a apossou como uma onda. O que você está fazendo aqui? Eu voltei e estou pronto para a verdade. A voz de André ecoou pela sala, soando como se o próprio tempo tivesse congelado. Lara mirou Rafael em busca de resposta. Mas ele parecia tão chocado quanto ela. As crianças, confusas, começaram a se agitar. Mãe, quem é ele? Perguntou Lucas, o mais velho, os olhos arregalados. A tensão na sala era palpável. Ele... Lara mal conseguia articular as palavras. Em um momento de clareza, ela se lembrou de cada noite de terror que passou fugindo da memória dolorosa de André. O homem que a deixara, que a abandonara com segredos e mentiras, agora estava ali, no meio de um furacão. Não ouviu, Lara? A verdade sempre volta. A voz de André tinha um tom de satisfação, como se estivesse desfrutando de cada instante. E você precisa entender que o passado nunca morre. Parem de brincar, é hora de ir embora, gritou Lara, mas a desesperança permeava seu grito, uma certeza de que estava prestes a perder tudo de novo. Um trovão estourou do lado de fora, e a casa tremeu. Você não pode fugir do que fez, Lara. André continuou.
com raiva evidente na voz. O incêndio, a culpa, você não pode esconder isso para sempre. Cada palavra dele era uma faca, cortando profundamente a carne da sua sanidade. As crianças olhavam, sem entender o que se desenrolava, mas podiam sentir a tensão. Eu não sabia. Lara tentou se defender, mas seu coração a traía. Cada lembrança assombrava, e o medo de perder os meninos a tornava vulnerável. Rafael finalmente rompeu o silêncio, olhando para André com desprezo. Você não pode fazer isso. Eles são crianças. Deixe minha irmã em paz. Mas as palavras de Rafael só serviram para acirrar os ânimos. André virou-se, a fúria crescendo. Você acha que a verdade não vai atingi-los? Que você pode sobrepor os segredos que guardou? André desafiou. Você acha que era só um acidente? O incêndio levou nossos pais, e você sabe disso. Um frio desceu pelas costas de Lara. Não pode ser. As memórias estavam começando a se juntar de uma maneira aterradora. O passado não era apenas um eco, era um grito de socorro que ela tentara ignorar. Os meninos olharam para a mãe, percebendo que havia algo muito mais profundo ali. Mãe, o que aconteceu? Miguel perguntou, a voz tremendo. Era a pergunta que Lara temia, e tudo o que ela havia tentado esconder agora estava à beira de explodir. André chegou mais perto, a visão de um homem perdido, mas determinado. Se você não contar a verdade para eles, eu contarei. A escolha é sua, Lara. Mas saiba que não há como escapar do que fizemos. O coração de Lara disparou. O passado que ela pensava perdomado disparava como um furacão. O que você vai fazer agora, André? O que mais você sabe? Rafael, a seu lado, parecia menos um irmão e mais uma ameaça. E a figura que havia assim desaparecido não era o único medo em seu peito. Um grito cortou o ar. O que mais estava prestes a ser revelado? E quanto mais André conhecia sobre seus segredos, o céu rangia acima da casa e Lara se sentia dividida entre a verdade e a proteção dos filhos. O mundo fora continuava girando, mas seu coração estava prestes a desmoronar. O que André poderia revelar? O que existia nas sombras aguardando para ser exposto? E mais crucialmente, até onde ela iria para proteger seus meninos de um passado que a consumia? O peso na atmosfera se tornou insuportável. A figura na porta avançava para dentro da casa como um pesadelo tomando forma. E Lara sentiu o mundo girar. As crianças, agora petrificadas de medo, olhavam para o desconhecido. E a tensão já não poderia ser contida. A sombra se aproximou, revelando um homem que Lara nunca esperara ver novamente. Mas não era apenas Rafael que causava a tempestade emocional. Era a figura imponente que agora se destacava sob o brilho dos relâmpagos. Era André, o ex-marido de Lara e pai das crianças. O homem que todos acreditavam estar morto. Vocês pensaram que podiam me esquecer? Ele rosnou, com um sorriso sombrio. Lara ficou paralisada. O choque a atingiu como um raio. A memória dele trouxe flashes de uma vida que ela acreditava ter deixado para trás. E, ao mesmo tempo, o terror a possou como uma onda. O que você está fazendo aqui? Eu voltei, e tô pronto para a verdade. A voz de André ecoou pela sala, soando como se o próprio tempo tivesse congelado. Lara mirou Rafael em busca de resposta, mas ele parecia tão chocado quanto ela. As crianças confusas começaram a se agitar. Mãe, quem é ele? Perguntou Lucas, o mais velho, os olhos arregalados. A tensão na sala era palpável. Ele... Lara mal conseguia articular as palavras. Em um momento de clareza, ela se lembrou de cada noite de terror que passou fugindo da memória dolorosa de André. O homem que a deixara, que a abandonara com segredos e mentiras, agora estava ali, no meio de um furacão. Não ouviu, Lara? A verdade sempre volta. A voz de André tinha um tom de satisfação, como se estivesse desfrutando de cada instante. E você precisa entender que o passado nunca morre. Parem de brincar, é hora de ir embora, gritou Lara, mas a desesperança permeava seu grito. Uma certeza de que estava prestes a perder tudo de novo. Um trovão estourou do lado de fora e a casa tremeu.
Você não pode fugir do que fez, Lara. André continuou, com raiva evidente na voz. O incêndio, a culpa. Você não pode esconder isso para sempre. Cada palavra dele era uma faca, cortando profundamente a carne da sua sanidade. As crianças olhavam, sem entender o que se desenrolava, mas podiam sentir a tensão. Eu não sabia. Lara tentou se defender, mas seu coração a traía. Cada lembrança assombrava, e o medo de perder os meninos a tornava vulnerável. Rafael finalmente rompeu o silêncio, olhando para André com desprezo. Você não pode fazer isso. Eles são crianças. Deixe minha irmã em paz. Mas as palavras de Rafael só serviram para acirrar os ânimos. André virou-se, a fúria crescendo. Você acha que a verdade não vai atingi-los? Que você pode sobrepor os segredos que guardou? André desafiou. Você acha que era só um acidente? O incêndio levou nossos pais, e você sabe disso. Um frio desceu pelas costas de Lara. Não pode ser. As memórias estavam começando a se juntar de uma maneira aterradora. O passado não era apenas um eco, era um grito de socorro que ela tentara ignorar. Os meninos olharam para a mãe, percebendo que havia algo muito mais profundo ali. Mãe, o que aconteceu? Miguel perguntou, a voz tremendo. Era a pergunta que Lara temia, e tudo o que ela havia tentado esconder agora estava à beira de explodir. André chegou mais perto, a visão de um homem perdido, mas determinado. Se você não contar a verdade para eles, eu contarei. A escolha é sua, Lara, mas saiba que não há como escapar do que fizemos. O coração de Lara disparou. O passado que ela pensava ter domado disparava como um furacão. O que você vai fazer agora, André? O que mais você sabe? Antes que alguém pudesse responder, um estrondo ressoou. A parede atrás de André estremeceu e uma grande parte desabou, revelando um caminho escuro e um brilho intenso. Uma figura mascarada surgiu de entre as pedras, e Lara sentiu um arrepio. Você pensou que poderia se esconder, Lara? A voz estava distorcida, como se viesse de um fundo gélido. Eu sempre soube que você voltaria para mim. As crianças gritaram, e Lara ficou apavorada. Quem é você? Ela berrou, sentindo o terror pulsar dentro dela. A figura caminhou com confiança, levando uma lanterna que brilhava como um farol na escuridão. Voltei para terminar o que começamos. E o tempo de esconder segredos acabou, disse a figura, revelando um simbolismo que fez o ar gelar. Lara não conseguia entender. Seu passado, suas escolhas, tudo começava a se entrelaçar de maneira impensável. A figura apontou para ela, e Lara sentiu o chão se abrir. Você carrega a verdade e hoje ela será revelada. Rafael gritou. Não, isso não pode estar acontecendo. Mas a situação era inegável. O passado retornava de um jeito que ela nunca imaginou. O que significava tudo isso? Quem era realmente essa figura do além? A tempestade dentro da casa e fora se intensificava, e Lara se viu no meio de uma confusão que ameaçava engoli-la. Enquanto a figura se aproximava, Lara sentiu a maré da verdade se aproximando com ela. O que mais estava escondido? E mais crucial, até onde ela iria para protegê-los de tudo isso? Lara ficou paralisada, seu coração batendo descontrolado. A tensão na sala era insuportável, e a figura na porta se aproximava lentamente, sua sombra engolindo tudo ao redor. As crianças, agora em estado de pânico, se agarraram a Lara, os olhos arregalados. Quem é você? Ela gritou, a voz tremendo. A figura parou, iluminada apenas pela lanterna que segurava. À medida que a luz brilhava, Lara teve um vislumbre do rosto. Era uma velha conhecida, alguém que nunca pensou que veria novamente. Isabela, ela sussurrou, como se o próprio nome fosse um veneno. Isabela era a melhor amiga de Lara na juventude, a garota que prometera estar sempre ao seu lado. Mas havia um motivo para o afastamento. Uma traição que Lara levara ainda como uma cicatriz em sua alma. O que ela estava fazendo ali? Você não entendeu, Lara, disse Isabela, sua voz calma contrastando com o caos ao redor. Não é apenas sobre vocês.
É sobre tudo o que aconteceu, sobre o que está vindo. Cada palavra era carregada de uma gravidade que deixava Lara mais alertada. Você não pode negar nada mais. O passado está prestes a fazer a sua última jogada. As crianças começaram a chorar e Lara sentiu um aperto no peito. Por favor, o que você quer? Ela quase implorou. Isabela deu um passo à frente e, em um movimento rápido, tirou algo de dentro da bolsa. Um broche, a imagem de uma chama. E você sabia o que estava arriscando. As palavras cortaram seu coração. Lara se lembrou de promessas feitas em silêncio, segredo compartilhados que agora pareciam prisioneiros. Pacto? Que pacto? Lara gritou, a raiva misturada ao desespero. Isabela apenas sorriu, mas havia tristeza em seu olhar. Você se esqueceu de como tudo começou. O fogo, Lara, foi projetado, e você se vendeu para salvar sua pele, para trazer de volta alguém que você ama. Aquelas palavras eram como lâminas em sua pele. Lara olhou para as crianças, o pânico refletido em seus pequenos rostos. Não. Desapareceu. Não pode ser verdade, ela disse, a voz falhando. Uma revelação insuportável. Ela se lembrava de tudo, das sombras que a perseguiam. Mas a culpa de ter sido capaz de tomar uma decisão tão destrutiva a consumiu. Eu não fiz nada, ela gritou. Mas a negação começou a desvanecer. André se aproximou, um olhar sombrio. E se eu disser que você foi a razão pela qual tudo isso começou? Você trouxe a desgraça sobre nós, Lara. E agora, o que vamos fazer com suas crianças? Um frio percorreu a espinha de Lara. Ela olhou para Rafael, que a observava com uma expressão misturada de piedade e indignação. As crianças tremiam e choravam. O que mais estava por vir? O terror se instalou e a casa tremeu de um jeito diferente. A figura de Isabela parecia se expandir, a presença dela preenchendo o ambiente com uma intensidade palpável. Ele está vindo, disse, segurando o broche ainda mais firme. E você terá que decidir de que lado está. Não há como escapar do que fez. Nesse momento, tudo ao redor parecia desmoronar. Lara percebeu que o passado estava mais vivo do que nunca, esperando para trazer à tona verdades devastadoras. Cada escolha que fizera agora se tornava um ponto crucial em um grande tabuleiro onde as peças estavam começando a se mover. As crianças poucos perceberam a gravidade da situação. Rafael e André trocavam olhares silenciosos, uma tensão crescente entre eles. E enquanto Lara tentava montar os fragmentos da verdade, uma explosão repentina na porta fez todos saltar. A casa estava sendo invadida. O peso da figura na porta, assumindo formas conhecidas, trazia consigo ecos de um passado que ela nunca fizera questão de recordar. Lara, não podemos permitir que a história se repita. A sombra afirmou com uma voz profunda e ecoante. E o que ela menos esperava era que, ao olhar para o rosto familiar, sentiu que sua vida mudaria para sempre, à medida que a tempestade rugia lá fora. Em um instante, tudo o que conhecia estava prestes a mudar. O que mais estava escondido nas sombras da verdade. E até onde Lara iria para proteger seus meninos de um destino que se desenrolava tão rapidamente. Lara ficou paralisada, seu coração batendo descontrolado. A tensão na sala era insuportável, e a figura na porta se aproximava lentamente, sua sombra engolindo tudo ao redor. As crianças, agora em estado de pânico, se agarraram a Lara, os olhos arregalados. — Quem é você? Ela gritou, a voz tremendo. A figura parou, iluminada apenas pela lanterna que segurava. À medida que a luz brilhava, Lara teve um vislumbre do rosto. Era uma velha conhecida, alguém que nunca pensou que veria novamente. Isabela, ela sussurrou, como se o próprio nome fosse um veneno. Isabela era a melhor amiga de Lara na juventude, a garota que prometera estar sempre ao seu lado. Mas havia um motivo para o afastamento. Uma traição que Lara levara ainda como uma cicatriz em sua alma. O que ela estava fazendo ali? Você não entendeu, Lara, disse Isabela, sua voz calma, contrastando com o caos ao redor. Não é apenas sobre vocês. É sobre tudo o que aconteceu, sobre o que está vindo. Cada palavra,
era carregada de uma gravidade que deixava Lara mais alerta. Você não pode negar nada mais. O passado está prestes a fazer a sua última jogada. As crianças começaram a chorar, e Lara sentiu um aperto no peito. Por favor, o que você quer? Ela quase implorou. Isabela deu um passo à frente, e em um movimento rápido, tirou algo de dentro da bolsa. Um broche, a imagem de uma chama. Lara reconheceu instantaneamente. O símbolo que estava ligado àquele incêndio, à tragédia. Você nunca me ensinou a verdade, Isabela afirmou. E agora, eu tô aqui para expor tudo. O que realmente aconteceu naquela noite. O sentimento de desespero e medo se apoderou de Lara. E nesse instante, as palavras de André surgiram novamente em sua mente, ecoando nas paredes da casa. O incêndio, a culpa. Você não pode esconder isso para sempre. Ela olhou de um rosto para o outro. As crianças com medo, Rafael confuso e André, esperando que sua revelação se desdobrasse em lágrimas. Toda a sala parecia girar. Isabela, por favor, não. Você não entende. Não é a hora para isso. Mas Isabela seguiu em frente, revelando uma verdade que Lara não estava pronta para ouvir. Eu sei sobre o pacto que você fez. Não era um acidente. E você sabia o que estava arriscando. As palavras cortaram seu coração. Lara se lembrou de promessas feitas em silêncio, segredos compartilhados que agora pareciam prisioneiros. Pacto. Que pacto? Lara gritou, a raiva misturada ao desespero. Isabela apenas sorriu, mas havia tristeza em seu olhar. Você se esqueceu de como tudo começou. O fogo, Lara, foi projetado, e você se vendeu para salvar sua pele, para trazer de volta alguém que você ama. Aquelas palavras eram como lâminas em sua pele. Lara olhou para as crianças, o pânico refletido em seus pequenos rostos. Não, não pode ser verdade, ela disse, a voz falhando. Uma revelação insuportável. Ela se lembrou de tudo, das sombras que a perseguiam, mas a culpa de ter sido capaz de tomar uma decisão tão destrutiva a consumiu. Eu não fiz nada. Ela gritou, mas a negação começou a desvanecer. André se aproximou, um olhar sombrio. E se eu disser que você foi a razão pela qual tudo isso começou? Você trouxe a desgraça sobre nós, Lara. E agora, o que vamos fazer com suas crianças? Um frio percorreu a espinha de Lara. Ela olhou para Rafael, que a observava com uma expressão misturada de piedade e indignação. As crianças tremiam e choravam. O que mais estava por vir? O terror se instalou. E a casa tremeu de um jeito diferente. A figura de Isabela parecia se expandir, a presença dela preenchendo o ambiente com uma intensidade palpável. Ele está vindo, disse, segurando o broche ainda mais firme. E você terá que decidir de que lado está. Não há como escapar do que fez. Nesse momento, tudo ao redor parecia desmoronar. Lara percebeu que o passado estava mais vivo do que nunca, esperando para trazer à tona verdades devastadoras. Cada escolha que fizera agora se tornava um ponto crucial em um grande tabuleiro onde as peças estavam começando a se mover. As crianças poucos perceberam a gravidade da situação. Rafael e André trocavam olhares silenciosos, uma tensão crescente entre eles. E enquanto Lara tentava montar os fragmentos da verdade, uma explosão repentina na porta fez todos saltar. A casa estava sendo invadida. No instante em que a porta se abria, uma onda de vento gelado invadiu o ambiente, apagando rapidamente a luz da lanterna de Isabela. A escuridão tomou conta da sala. Lara sentiu o coração disparar. Era como se o mundo estivesse ruindo. E então uma figura adentrou, mais imponente e aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. Era um homem alto, com uma capa escura e um olhar que penetrava a alma. Havia uma aura de poder e profundo conhecimento que fazia todos se calarem. Mesmo o barulho da tempestade lá fora parecia ter diminuído. Chegou o momento, Lara, ele declarou, com uma voz calorosa, mas fria como gelo. A verdade não pode mais ser ignorada. Quem é você? Lara conseguiu perguntar, enquanto tentava controlar o pânico.
As crianças se agarraram a ela. A figura então respondeu: Você sabe quem sou. Você me traiu. Agora o tempo de acertar as contas chegou. E naquele instante, Lara entendeu. Ela não estava apenas diante de um antigo rival ou de um traidor, mas de alguém que conhecia todos os seus segredos. Alguém que, de alguma forma, estava ligado a seu passado de maneiras que ela nunca imaginou. Você não pode estar aqui, Lara balbuciou, enquanto as lembranças se atropelavam em sua mente. O pano de fundo da tempestade tornou-se uma trilha sonora de um pesadelo que estava se realizando. A sensação de desespero a atingiu em cheio, e agora, mais do que nunca, ela precisava saber a verdade. A tempestade, as figuras do passado, as crianças, tudo ficava cada vez mais claro e sombrio. O que viria a seguir? Como ela poderia salvar seus meninos do que estava prestes a ser revelado? Lara ficou paralisada, seu coração batendo descontrolado. A figura na porta avançava lentamente, sua sombra engolindo tudo ao redor. As crianças, agora em estado de pânico, se agarraram a Lara, os olhos arregalados. Quem é você? Ela gritou, a voz tremendo. A figura parou, iluminada apenas pela lanterna que segurava. À medida que a luz brilhava, Lara teve um vislumbre do rosto. Era uma velha conhecida, alguém que nunca pensou que veria novamente. Isabela, ela sussurrou, como se o próprio nome fosse um veneno. Isabela era a melhor amiga de Lara na juventude, a garota que prometera estar sempre ao seu lado. Mas havia um motivo para o afastamento. Uma traição que Lara levara como uma cicatriz em sua alma. O que ela estava fazendo ali? Você não entendeu, Lara, disse Isabela, sua voz calma contrastando com o caos ao redor. Não é apenas sobre vocês, é sobre tudo o que aconteceu. Sobre o que está vindo. Cada palavra era carregada de uma gravidade que deixava Lara mais alerta. Você não pode negar nada mais. O passado está prestes a fazer a sua última jogada. As crianças começaram a chorar, e Lara sentiu um aperto no peito. Por favor, o que você quer? Ela quase implorou. Isabela deu um passo à frente, e em um movimento rápido tirou algo de dentro da bolsa, um broche, a imagem de uma chama. Lara reconheceu instantaneamente. O símbolo que estava ligado àquele incêndio, a tragédia. Você nunca me ensinou a verdade, Isabela afirmou. E agora, eu estou aqui para expor tudo. O que realmente aconteceu naquela noite. O sentimento de desespero e medo se apoderou de Lara. E nesse instante, as palavras de André surgiram novamente em sua mente. O incêndio, a culpa. Você não pode esconder isso para sempre. Ela olhou de um rosto para o outro. As crianças, com medo, Rafael, confuso, e André, à espera de que sua revelação se desdobrasse em lágrimas. Isabela, por favor, não. Você não entende. Não é a hora para isso. Mas Isabela seguia em frente. Eu sei sobre o pacto que você fez. Não era um acidente. E você sabia o que estava arriscando. Aquelas palavras cortaram o coração de Lara. Ela se lembrou de promessas feitas em silêncio. Segredos compartilhados que agora pareciam prisioneiros. Pacto? Que pacto? Lara gritou, a raiva misturada ao desespero. Isabela apenas sorriu, mas havia tristeza em seu olhar. Você se esqueceu de como tudo começou. O fogo, Lara, foi projetado, e você se vendeu para salvar sua pele, para trazer de volta alguém que você ama. As palavras caíram sobre Lara como uma avalanche. Eu não fiz nada, ela gritou, mas a negação começou a desvanecer. As crianças olhavam para ela, sem entender, os olhos agora mais assustados. André se aproximou. O olhar sombrio. E se eu disser que você foi a razão pela qual tudo isso começou? Você trouxe a desgraça sobre nós, Lara. E agora, o que vamos fazer com suas crianças? Um frio percorreu a espinha de Lara. Ela olhou para Rafael, que a observava com uma expressão misturada de piedade e indignação. As crianças tremiam e choravam. O que mais estava por vir? O terror se instalou e a casa tremeu de um jeito diferente. A figura de Isabela parecia se expandir, a presença dela preenchendo o ambiente com uma intensidade palpável. Ele está vindo, disse.
segurando o broche mais firme. E você terá que decidir de que lado está. Não há como escapar do que fez. Nesse momento, tudo ao redor parecia desmoronar. Lara percebeu que o passado estava mais vivo do que nunca, esperando para trazer à tona verdades devastadoras que ela havia enterrado. Subitamente, um ruído vindo do andar de baixo a fez saltar. A porta da frente estava sendo arrombada. As crianças gritaram. Lara se virou rapidamente, o frio na barriga fazendo seu coração disparar. Não! Ela gritou, enquanto uma figura emergia da escuridão do corredor. O choque e a negação tomaram conta dela ao ver quem estava ali. Era Miguel, seu pai, que todos acreditavam estar morto há anos. Você não pode pensar que eu ia deixar você escapar, ele bradou. O olhar de Miguel estava repleto de raiva e de um poder que Lara não reconhecia. As sombras nunca morrem, Lara, disse ele com um sorriso sombrio que cortou Lara como uma faca. Cada palavra era como um eco do passado que ela tentara esquecer, como a tempestade lá fora se intensificando. Você achou que estava em segurança? Mas a verdade sempre vem à tona, e eu estou aqui para levar você de volta. O que você fez está prestes a ser exposto. O pavor tomou conta do ambiente. Lara olhou para os meninos, o coração afundando. Não, não, não! As crianças estavam chorando. Rafael estava paralisado e André com um olhar gélido. Parecia satisfeito com o desenrolar dos acontecimentos. O que mais estava escondido nas sombras da verdade? E até onde ela iria para proteger seus meninos de um destino que se desenrolava tão rapidamente? Lara ficou paralisada, seu coração batendo descontrolado. A figura na porta avançava lentamente, sua sombra engolindo tudo ao redor. As crianças, agora em estado de pânico, se agarraram a Lara, os olhos arregalados. "Quem é você?" ela gritou, a voz tremendo. A figura parou, iluminada apenas pela lanterna que segurava. À medida que a luz brilhava, Lara teve um vislumbre do rosto. Era Miguel, seu pai, que todos acreditavam estar morto há anos. "Você não pode pensar que ia deixar você escapar", ele bradou. O olhar de Miguel estava repleto de raiva e de um poder que Lara não reconhecia. "As sombras nunca morrem." "Lara", disse ele, com um sorriso sombrio que cortou Lara como uma faca. Cada palavra era um eco do passado que ela tentara esquecer. "Você achou que estava em segurança, mas a verdade sempre vem à tona. E eu estou aqui para levar você de volta. O que você fez está prestes a ser exposto." O pavor tomou conta do ambiente. Lara olhou para os meninos, o coração afundando. Não, não, não. As crianças estavam chorando. Rafael estava paralisado. E André, com um olhar gélido, parecia satisfeito com o desenrolar dos acontecimentos. O que mais estava escondido nas sombras da verdade? E até onde ele iria para proteger seus meninos de um destino que se desenrolava tão rapidamente? Miguel avançou, seus passos firmes, desafiando a presença de todos ali. "Você vai me escutar, Lara. O que você fez não foi apenas para proteção. O passado não pode ser ignorado. Os mortos sempre voltam para cobrar o que é devido." Ele gesticulou, a intensidade em sua voz reverberando na sala, ecoando a tempestade externa. "Chega!" Lara gritou, o desespero transparecendo. "Você não pode fazer isso. Os meninos, você não pode colocá-los nessa situação." O pânico crescia conforme as crianças se apertavam mais contra ela, cada pequeno corpo tremendo. "Cale-se!" Miguel gritou de volta, incapaz de conter a raiva. "Você me abandonou, Lara. Eu não sou o único que quer saber a verdade. O que você escondeu não é apenas seu, é parte deles também." Isabela, ainda tensa, olhava entorpecida entre os dois irmãos. "Você não entendeu. Ele não é o único aqui envolvido. O passado que você escondeu, ele não é como você pensa." Cada palavra parecia um espinho, cravando um novo peso no ar já pesado. E então, antes que alguém pudesse responder, uma explosão de luz cortou a escuridão. Um raio atravessou o céu e iluminou a sala, revelando o verdadeiro terror. Ao lado de Miguel agora, uma figura monstruosa se manifestou. Lara piscou, os olhos arregalados de incredulidade. "Não, isso não é possível."
A sombra do seu pai parecia se estender e se transformar, adquirindo características pervertidas e grotescas. A tensão se intensificou e Lara sentiu como se a própria casa tremesse. As crianças gritaram: "Mãe, o que está acontecendo?" Os rostos de Rafael e André se tornaram pálidos diante da figura que agora se erguia como um espectro. "Eles não são seus filhos", Miguel bradou, sua voz ecoando de forma sobrenatural. A verdade em suas palavras era como um veneno. "Eles são todos ligados ao que aconteceu naquela noite. Você não os protegeu, você os condenou." A revelação caiu sobre Lara como uma bomba. O chão sob seus pés parecia se abrir, e ela percebeu que cada escolha, cada segredo, havia criado uma teia mortal. "O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade." Sua mente estava em alvoroço, lutando para assimilar tudo o que estava escorregando entre seus dedos. "Eles têm o sangue de quem foi consumido pelo fogo. E se você não revelar a verdade agora, eles vão pagar o preço." A figura grotesca atrás de Miguel fez um movimento, e a sala parecia encolher. O pavor crescia, e Lara não sabia se deveria confiar em Miguel ou lutar contra ele. Mas a voz de Isabela cortou a loucura. "Lara, você precisa agir. Não deixe ele controlar isso. Não deixe o passado os consumir." E quando Lara finalmente se preparou para enfrentar a tempestade que a cercava, uma nova figura emergiu da penumbra. Uma presença familiar. Era a avó, a matriarca da família, com olhos cheios de dor, mas também de esperança. "Lara, você ainda pode consertar isso, mas você precisa fazer a escolha certa." Lara sentiu um nó na garganta. A revelação de Miguel, a figura sombria atrás dele, a avó agora pedindo sua ajuda, tudo isso a deixava em um estado de choque. A verdade estava à beira de ser exposta, e o peso de tudo o que ela sabia agora parecia insuportável. Como poderia salvar seus meninos de um destino tão terrível? E se toda sua vida estivesse baseada em mentiras? O que se desenrolava diante dela não era apenas uma tempestade em seu lar, era uma tempestade em sua vida, ameaçando engolir tudo o que era amado. Enquanto a sala girava em torno dela, a única certeza era que a escolha que faria mudaria tudo. E naquele momento, Lara percebeu que a linha entre o amor e a traição era mais tênue do que ela jamais imaginou. Lara sentiu o mundo desabar ao ver Miguel, seu pai, e todos achavam estar morto. O alimento do medo passava pela sala. A tensão se solidificava como uma rocha. "Você tinha que voltar?" ela gritou, tentando esconder o pavor em sua voz. As crianças se apertaram contra ela, seus corações pulsando em uníssono, irradiando inocência em meio ao caos. Miguel avançou, seu olhar repleto de um fogo que Lara não reconhecia. "Você não pode fugir do que fez, Lara. O passado é mais forte que você imagina." A sala parecia estreita, as sombras se contorcendo em resposta. A figura grotesca atrás dele sussurrava ecos de traição, de promessas quebradas. "Eu só queria proteger eles." Lara defendeu-se, a mão tremendo enquanto apontava para os meninos. "Não é culpa deles." Mas a culpa a consumia. Isabela, ainda ao lado, olhava com uma mistura de compaixão e preocupação. "Lara, eles precisam saber a verdade, senão o passado vai engolir todos." O eco de suas palavras ressoava como um aviso. As crianças, com olhos de pânico, sussurraram em uníssono: "Mãe, o que está acontecendo?" Lara queria protegê-los, mas a verdade estava prestes a explodir. "Eles não estão seguros enquanto você esconder", Miguel disse, sua voz carregada de raiva. E quando tudo parecia perdido, a avó de Lara, com uma aura de força indescritível, entrou na conversa. "O que você faz aqui não é só para machucar Lara, Miguel. É para expor sua verdade." A sala se iluminou com o poder de suas palavras. Lara sentiu que a tempestade lá fora ecoava os conflitos dentro de casa. Miguel hesitou, o olhar desfocado. "A verdade? Por que você se preocupa com isso agora?" Mas Lara percebeu que a avó não estava apenas pedindo para expor verdades. Ela estava exigindo que todos enfrentassem seus medos. "O alinhamento do que fizemos por amor e sacrifício
pode salvar essa família. As crianças olhavam de um rosto a outro confusas. Mãe, quem tá certo? Questionou Lucas, a voz tremendo. Lara sentiu o nó na garganta apertar. Vocês precisam saber, começou, mas a imensidão do que estava prestes a revelar paralisou suas palavras. O peso da responsabilidade estava esmagando-a. Nesse momento, um relâmpago iluminou a sala, e por um breve segundo, as sombras se dissiparam. Lara viu mais claramente Miguel, a figura ameaçadora, Rafael e André. Todos os conflitos foram trazidos à luz. Ela se virou para os meninos, buscando uma maneira de explicar tudo sem quebrá-los ainda mais. O que vou contar agora é doloroso, mas é a única maneira de nos libertarmos, disse, a voz suavizada pela dor. Ela respirou fundo, o olhar fixo nos olhos das crianças, sentindo o amor que sempre a guiou. O incêndio não foi um acidente, e eu fiz escolhas, segredos que feriram todos nós. As palavras saíram como um sussurro, cada uma provocando um tremor na sala. Miguel e Isabela escutaram. A atenção estava focada, e as crianças pareciam absorver cada sílaba. Enquanto a tempestade rugia do lado de fora, cada explosão de trovão parecia ecoar as consequências de suas escolhas. Lara encarou Miguel. Se há um preço a pagar, estou disposta a enfrentá-lo. E nesse momento de pura vulnerabilidade, uma nova determinação surgiu. Ela estava disposta a lutar pela proteção de seus filhos. Miguel hesitou, e a sombra ao seu lado parecia se dissipar. Talvez o passado não precise nos destruir, ele murmurou, a raiva se transformando em algo mais frágil, como um fio de esperança. As crianças eram tudo. O amor que Lara sentia por elas a fortalecia. Lara percebeu que, ao contar a verdade, não somente se libertava, mas libertava seus filhos do fardo do passado. E assim, com o olhar decidido e a tempestade à vista, a sala tornou-se um campo de batalha, mas também de renascimento. O silêncio pesado iluminou a ideia de que a jornada não terminara ali, que o futuro ainda estava à frente. Lara sabia que a vida lhes exigiria o máximo, mas também poderia oferecer a cura. No fundo, uma nova história começava a se entrelaçar. E, enquanto o eco das revelações pairava no ar, um pensamento final perpassou a mente de Lara. Estamos juntos nessa jornada, e juntos somos mais fortes. A tempestade poderia chegar, mas a verdade sempre resplandeceria. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. Não é